igreja, nós estamos numa série de exposições no Evangelho de Marcos. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11. Nós sabemos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por isso que nós aqui como igreja temos um valor que é a exposição bíblica. Nós vamos do primeiro versículo de um livro, do primeiro capítulo, até o último versículo do último capítulo, porque toda a palavra de Deus é útil para nós, para nos ensinar, para nos fazer sermos aperfeiçoados para vivermos para Deus. Nós estamos agora aqui numa longa série do Evangelho de Marcos. Nós já estamos agora no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Nessa manhã nós leremos a partir do versículo 27. Mas antes disso, eu quero que você se lembre que quando Jesus entra em Jerusalém no início do capítulo 11, nós estamos na última semana de vida de Jesus aqui nessa terra, antes da sua morte e ressurreição. Ele entrou no domingo em Jerusalém e nessa sexta, ele será morto e no domingo ele será ressuscitado pelo poder de Deus. Nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no domingo. Nós temos, como vimos na semana passada, o episódio da figueira, onde Jesus amaldiçoa a figueira. Nós temos a purificação do templo. E agora é terça-feira, 2 dias após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus está voltando de Betânia, uma aldeia vizinha, para Jerusalém, mais especificamente para o templo. Ele não está indo fazer turismo e conhecer a cidade, ele está indo para o templo de Jerusalém. E no caminho, como nós vimos semana passada, os discípulos veem a figueira que havia secado, porque ela tinha sido amaldiçoada por Jesus. Então Jesus ensina os seus discípulos sobre ele ser o verdadeiro templo e a necessidade que eles têm de ter fé nele. Esse é o contexto aqui da passagem que nós leremos, Marcos capítulo 11, versículo 27, e nós leremos até o versículo 12 do capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. Então, regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então, por que vocês não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Depois, Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a estes mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns
e mataram outros. Restava-lhes ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles. Mas temiam o povo. Então, eles o deixaram e foram embora. Até aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? A passagem que nós lemos, ela é composta de um conflito com os líderes religiosos no templo de Jerusalém, seguida por uma parábola de Jesus contra esses líderes religiosos. Toda a passagem, ela gira em torno da autoridade de Jesus e da missão que ele veio realizar nesse mundo. E o que nós podemos aprender com essa passagem, e o tema da mensagem nessa manhã, é que, como filho de Deus, a autoridade de Jesus vem de Deus, o Pai, que o enviou para ser rejeitado e morto, e então se tornar a principal pedra no novo templo de Deus, por meio da sua ressurreição. Essa passagem ela gira em torno da autoridade de Jesus. E Marcos quer nos ensinar que a autoridade de Jesus vem de Deus e que é Deus quem o enviou para ser rejeitado, ser preso, morto, mas ressuscitar ao terceiro dia e se tornar a pedra principal no novo templo que Deus está construindo. Bom, esse é o tema da mensagem. Eu vou dividir essa mensagem em duas partes. Em primeiro lugar, nós temos a questão da autoridade de Jesus. E em segundo lugar, a questão da centralidade de Jesus. Então, primeira parte, versículos 27 a 33 do capítulo 11, a autoridade de Jesus. Imagine que você trabalhou a semana inteira, é sexta-feira, último dia de serviço que você doou a sua vida para trabalhar o melhor possível para a glória de Deus, e você está indo para sua casa e de repente, em plena hora do rush, há um enorme engarrafamento. E o trânsito começa a ficar cada vez mais lento e cada vez mais lento, e de lento passa a completamente engarrafado. E você fica preso no trânsito. Ninguém consegue se mover. Buzinas são ouvidas a todo instante nos cruzamentos de pessoas querendo passar e não podendo passar. Motociclistas cruzando em zigue-zague, tentando achar um lugar para sair do engarrafamento. Pessoas nos carros se xingando. Pessoas nos ônibus passando calor e não aguentando mais, querendo ir para casa. Trânsito completamente caótico e ninguém sabe o que fazer. Como aquilo foi acontecer? Então, de repente, do nada, um homem começa a andar no meio da rua. Ele vem caminhando pelo meio da rua, vestindo roupas casuais, como eu e você. E ele começa a coordenar o trânsito, fazendo sinal aqui, fazendo sinal ali, mandando um carro ir, um carro esperar. Todos ficam o quê? Surpresos. Quem essa pessoa é? Mas, de repente, elas começam a fazer o que ele indica. E o trânsito começa a fluir novamente. De completamente engarrafado, começa a andar novamente e o tráfego começa então a voltar ao normal. E você pode seguir a sua jornada e ir para casa descansar do seu trabalho. Então, quando a situação está resolvida, o homem está saindo da rua, indo embora, desaparecendo no meio da multidão, chega quem? A polícia. Sempre na hora certa. Não é verdade? E o que os policiais fazem? Eles vão lá e chamam aquele homem e o colocam contra a parede. Quem você pensa que é? Você não está uniformizado, você não é policial, você não poderia fazer isso. Quem lhe deu o direito de ir para o meio da rua e começar a coordenar os carros? Irmãos, esse é o clima dessa passagem.
O templo de Jerusalém, ele existia e ele funcionava por séculos já. Os líderes religiosos eram quem administravam o templo, eram quem governavam, era quem estavam sob o controle de todas as coisas. E de repente, surge no meio da multidão um homem e ele assume o controle do que estava acontecendo no templo. E não só assume o controle, mas todos estão ouvindo as suas palavras. Todos estão admirados com os seus atos e com o seu ensino. Quem aquele homem pensa que ele é? Os líderes religiosos estão pensando. Que direito ele acha que ele tem de se comportar assim? Lembre-se, no dia anterior, Jesus havia entrado no templo, feito para si uma espécie de chicote e colocado as mesas abaixo, derrubado cadeiras, jogado moedas para os lados e impedido as pessoas de realizar comércio no templo. Então, quando Jesus retorna para o templo no dia seguinte, todos estão olhando para ele. Todos os olhos estão vidrados em Jesus. Se ontem ele colocou o templo abaixo e depois ensinou porque ele fez isso, o que ele vai fazer hoje? Então, os líderes religiosos se aproximam de Jesus. Os judeus tinham uma espécie de liderança composta por 71 homens, chamada de Sinédrio. Esses 71 homens eram compostos dos principais sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. Eles eram os líderes políticos e religiosos do povo. Então, alguns representantes desse Sinédrio, desses líderes, chegam para Jesus na terça-feira. E eles perguntam a Jesus o que eles gostariam de ter perguntado no dia anterior, mas por medo do povo eles foram embora. E eles chegam e questionam Jesus: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Percebam, ao perguntar especificamente com que autoridade, quem deu autoridade a Jesus, os líderes religiosos, eles querem saber sobre a natureza da autoridade de Jesus. Por que ele podia fazer aquilo que ele fez, passando por cima deles? Percebam, eles eram os líderes, eles eram a autoridade, e eles não haviam autorizado ele. Eles não haviam permitido que ele fizesse aquilo. Então eles queriam saber qual era a natureza daquela autoridade, quem deu a ele e o que deu autoridade a ele. E o isto da pergunta dos líderes religiosos tem a ver com a purificação do templo do dia anterior, com derrubar as mesas, jogar as cadeiras e impedir o comércio e também o seu ensino no templo, porque só eram autorizados a ensinar os mestres da lei. Jesus era, ainda que um mestre, um rabi, um profeta reconhecido pelas pessoas, um simples cidadão comum. Ele não tinha instrução formal, ele não havia sido treinado, ele não tinha autorização, ele não tinha uma carteirinha de uma ordem de escribas, de mestres da lei, para poder ensinar no templo. Meus irmãos, a pergunta do Sinédrio, ela não é de fato uma pergunta. Ela não é tanto informativa, me diga quem ou o que. Ela funciona mais num tom de acusação. Eu não dei autoridade a você. O Sinédrio não concedeu autoridade a você. E de forma implícita, então, eles estão dizendo isso. Não, nós não demos. Quem você pensa que você é? Percebam, eles estão pensando na autoridade política e religiosa que eles têm. Estão se esquecendo de que a autoridade vem, na verdade, de Deus, que é a fonte de toda a autoridade verdadeira. E eles eram líderes religiosos. E eles se esqueceram absolutamente disso. Há muito tempo, quem detinha a autoridade no templo era o Sinédrio. Eles estavam acostumados com o poder, com governar, com fazer as coisas do jeito deles. Então, ao demonstrar por meio da sua pergunta que eles não tinham concedido autoridade para Jesus fazer aquilo, eles estavam com esperança de ganhar de volta o povo para si, de tratar Jesus como um fora da lei, como um revolucionário, como um rebelde, não alguém autorizado pelos líderes religiosos da nação de Israel. Mas por outro lado, a pergunta dos líderes religiosos era também uma tentativa de incriminar Jesus.
Eles queriam incriminar Jesus politicamente falando. Percebam a sagacidade deles. Porque se Jesus respondesse, a minha autoridade vem de Deus, vocês não têm autoridade sobre mim, e ele declarasse abertamente todas as suas pretensões messiânicas, e lembre-se, os judeus esperavam um Messias, um rei, um filho de Davi, que iria derrotar o Império Romano, expulsar os romanos e trazer de volta o reino para Israel. Mas acontece que César não aceita nenhum outro rei que não seja César. E os romanos, então, sempre acabavam com qualquer espécie de revolução política contra o império. Então, os sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos estavam tentando incriminar Jesus politicamente. Porque se ele dissesse que era o Messias, o rei prometido e agia com a autoridade de Deus, havia ali ao lado do templo uma fortaleza com centenas de soldados romanos. E rapidamente eles iriam prender Jesus e levar ele a julgamento e condená-lo como um criminoso político. Mas eles estavam diante de Jesus. E Jesus conhecia o coração e as intenções deles. E de forma característica, o que ele faz? Ele responde à pergunta deles com outra pergunta. E inclui um desafio na sua pergunta. Jesus desafia eles. Se eles responderem à pergunta de Jesus, ele então vai dizer abertamente com que autoridade ele faz estas coisas. Percebam, Jesus sabia que eles não estavam comprometidos com a verdade ou com ele. E aqueles que não estão comprometidos com Jesus, Jesus também não se compromete com eles. Por isso a pergunta aqui, em devolução à pergunta deles, e o desafio, porque eles não se comprometiam com Jesus. Então Jesus também se recusa a se comprometer com eles. Então Jesus pergunta a eles: o batismo de João era do céu ou dos homens? E com uma simples pergunta, Jesus vira a mesa de volta ao seu favor. Ele está virando o jogo aqui, completamente com uma simples pergunta. Mas está ao mesmo tempo oferecendo pistas sobre a sua autoridade. O problema para os líderes religiosos com a pergunta de Jesus é que, se por um lado eles respondessem que o batismo de João era de Deus, e do céu significa exatamente isso aqui, de Deus. Então, Jesus olharia nos olhos deles e diria: se João tinha autoridade de Deus, se o seu batismo era de Deus, e ele pregava arrependimento, por que vocês não se arrependeram? Por que vocês não foram batizados? E, obviamente, por que vocês não reconhecem o meu ministério? Sendo que João pregava sobre outro que viria. Alguém que era maior do que ele. Alguém que viria e batizaria com o Espírito Santo. João estava apontando para o Messias. E aqui está o Messias. Mas eles não poderiam responder isso. Percebam, Jesus está implicitamente se conectando ao ministério de João Batista. Ele está implicitamente conectando a sua autoridade com a autoridade de João Batista. Está aqui a pista para aqueles líderes religiosos. Jesus foi batizado por quem no Jordão? Por João o Batista. No seu batismo, Jesus recebeu o Espírito de forma visível, descendo sobre ele como pomba. No batismo, Jesus ouve uma voz vinda dos céus e as pessoas também afirmando que Jesus era o Filho amado de Deus. E a pregação de João apontava também para aquele que viria. Alguém que era maior do que João e que era o Messias. É por isso que os discípulos, os líderes religiosos não podiam responder que o batismo de João era de Deus, porque senão eles teriam que reconhecer quem era Jesus. Mas por outro lado, se os líderes religiosos respondessem que o batismo de João era dos homens, eles estariam em apuros com a multidão. Porque a multidão reverenciava João Batista como um profeta, um homem de Deus. Então, independente da resposta dos líderes religiosos, eles estavam exatamente onde Jesus queria. Jesus virou a mesa com a sua pergunta. Eles estavam pensando que tinham encurralado Jesus,
mas se viram agora completamente encurralados. Eles temiam o que as pessoas, o povo pensava a respeito deles. Eles não queriam perder a sua autoridade, a sua posição, o seu poder, o seu status. E se esqueceram que mais importante do que temer as pessoas é temer a Deus. E a resposta que os líderes religiosos dão a Jesus é patética. Eles dizem em tom de derrota: não sabemos. Eles mentem na sua resposta. Porque por mais que eles não tivessem pegado as pistas de Jesus, por mais que eles não crescem em Jesus e em João, eles sabiam, ou melhor, eles criam que João e Jesus eram falsos profetas, que eles eram os líderes, que eles estavam conduzindo. E eles respondem de forma patética: não sabemos, porque eles estavam preocupados com a sua autoridade e o seu governo. Eles não estavam em absoluto interessados em descobrir a verdade sobre de onde vinha a autoridade de Jesus. Meus irmãos, a resposta adequada dos líderes religiosos à pergunta de Jesus deveria ser jogar-se ao chão, prostrar-se e humilhar-se aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque ali estava o rei esperado no seu templo. Ali estava o cumprimento da promessa de Deus de que viria para o templo. E ele veio em Jesus. Estava ali na frente deles. Ali estava o rei por quem Israel havia esperado durante séculos. Se os líderes soubessem o que estava acontecendo no batismo de João, a pergunta de Jesus seria a própria resposta para eles. Eu sou aquele a quem João estava pregando. Mas eles deixam passar a oportunidade por causa da sua incredulidade. Porque eles estavam mais preocupados com o seu status, com a sua posição, com quem eles eram, com o que eles faziam, até onde eles chegaram na vida. Eles não queriam perder aquilo. Eles estavam diante de Jesus. Tinham uma oportunidade de responder a Jesus em fé, mas falharam. Nós também precisamos responder à pergunta sobre a autoridade de Jesus. E respondermos a ela, se nós aceitamos a sua autoridade divina e se pretendemos segui-lo no caminho do discipulado, ou rejeitamos a sua autoridade e vivemos de acordo com a nossa própria sabedoria, com a nossa própria inteligência, baseados na nossa própria autoridade. Mas esteja ciente de que a sua resposta à pergunta sobre a autoridade de Jesus tem implicações eternas. Quem você diz que ele é? De onde vem a autoridade dele? De onde vem a autoridade de Jesus para expulsar demônios? De onde vem a autoridade de Jesus para curar enfermos? De onde vem a autoridade de Jesus sobre a natureza para andar sobre as águas ou acalmar tempestades? De onde vem a autoridade de Jesus para perdoar pecados? De onde vem a autoridade para realizar tudo o que ele fez? Qual é a fonte e origem da autoridade de Jesus? Marcos, ele deixa claro, desde o início do seu evangelho, a resposta a essa pergunta fundamental. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é Deus encarnado, Deus tornado homem. Aquele que batiza com o Espírito Santo, profetizado por João. O Filho amado de Deus, proclamado pelo próprio Deus. Em quem Deus se agrada, a quem devemos ouvir. Aquele que veio dar a sua vida em resgate por muitos. Então, como os discípulos, quando Jesus acalmou a tempestade, nós precisamos responder a pergunta: quem é este? Porque se Jesus for quem realmente ele diz ser, e ele tem a autoridade que ele diz ter para fazer as coisas que ele faz, o nosso destino eterno depende de como respondemos a pergunta de quem Jesus é e de onde vem essa autoridade. E se nos submetemos, se nos lançamos aos seus pés,
ou não. Meus irmãos, por causa da autoridade de Jesus, em dar a sua vida e reavê-la, nós temos garantia de perdão de pecados. Nós temos garantia de acesso a Deus, de sermos aceitos por Deus, de nos sermos tornados filhos e filhas de Deus, de recebermos todas as dádivas do Evangelho, por causa de quem Ele é e da autoridade que Ele tem. Por causa da autoridade de Jesus, saímos das trevas e passamos para o reino de Deus. Mas isso significa abrir mão do controle da nossa vida e seguir Jesus no caminho do discipulado. Porque se Jesus tem toda a autoridade, nos céus e na terra, como ele diz ter, tudo, então, pertence a ele. E Jesus não aceita nada menos do que a totalidade da nossa vida. Sabe qual é o nosso problema? É que nós constantemente lutamos e nos esforçamos para viver a nossa vida de acordo com a nossa autoridade. Nós queremos viver longe de Deus, nós não queremos que alguém nos diga como viver a nossa vida. Nós não queremos que os nossos pais nos digam como devemos viver. Nós não queremos que a sociedade nos diga como viver, muito menos Deus. Nós sabemos o que é melhor. Nós vamos viver de acordo com os nossos sonhos e projetos. Nós vamos fazer acontecer. Nós temos autoridade. Nós vivemos dessa forma. Mas Jesus não aceita nada menos que a totalidade da sua vida. Porque é um Jesus que não exige nada de nós. É um Jesus genérico. E se você já ouviu falar de um Jesus que não exige nada de você e que vai dar todas as coisas que você deseja, esse não é o Jesus que está diante dos líderes religiosos, dizendo, por meio da sua pergunta, eu tenho toda a autoridade. Vocês estão sendo substituídos porque foram julgados e foram encontrados falhos. Jesus não é um Deus genérico, um gênio da lâmpada que esfregamos para realizar nossos desejos. Ele é Senhor e nós devemos nos lançar aos seus pés, porque a resposta à pergunta dele, a sua autoridade, depende do nosso destino eterno. Porque se quisermos fazer parte do novo povo de Deus que ele está construindo, a igreja, no novo templo que é Jesus, nós precisamos nos submeter completamente à autoridade de Jesus. Qual é a sua resposta a Jesus? Precisamos avançar aqui. Vamos avançar para a segunda parte da passagem e da mensagem. Então, a primeira parte nós temos a autoridade de Jesus. Qual é a resposta que nós iremos dar a ela? Agora, vamos ver sobre a centralidade de Jesus. Marcos 12, versículos 1 a 12. Marcos ele nos conta que, logo após o confronto de Jesus com os líderes religiosos e a resposta deles à pergunta de Jesus, o mestre conta uma parábola de juízo contra eles. Meus irmãos, Jesus é o maior contador de histórias que a humanidade já viu. Ainda hoje, as suas histórias preenchem o nosso imaginário e estudiosos quebram a cabeça para compreender o significado das suas histórias. Então, Jesus, mais uma vez aqui, ele conta uma parábola que é uma obra-prima. E dessa vez, ele conta essa parábola contra os líderes religiosos e também para revelar a si mesmo como filho de Deus. O segredo messiânico, ou seja, quando Jesus impedia as pessoas de falarem quem ele era, mandava os demônios se calar, está começando a deixar agora, de fazer parte do passado, porque Jesus está se revelando agora, para que as pessoas creiam nele, para que os líderes creiam nele, para que as pessoas saibam que ele está substituindo o templo e que ele está substituindo também os líderes religiosos. Ele conta essa parábola contra os líderes religiosos, para revelar a si mesmo, então. E para falar do maravilhoso amor incansável de Deus e o seu juízo severo contra aqueles que não recebem o seu Filho amado. Vamos ver cada um dos elementos dessa parábola mais rapidamente. Bom, hoje, aproximadamente 2000 anos depois que Jesus contou essa parábola, ela parece bastante óbvia para nós que lemos a Bíblia. Parece que a gente
entende o que está sendo dito aqui, porque essa é uma das parábolas mais alegóricas de Jesus, onde cada personagem tem uma representação no mundo real. Mas eu quero dizer para vocês que a parábola dos lavradores maus, como ela é conhecida, de Marcos 12, é a única parábola significativa do Evangelho de Marcos que não está no capítulo 4. Vocês se lembram quando nós chegamos ao capítulo 4, temos uma série de ensinos sobre Jesus. Mas essa parábola não está lá. Ela está colocada aqui no conflito com os líderes religiosos. E isso significa que essa parábola é importante e que devemos dar ouvido a ela e compreendê-la. A parábola dos lavradores maus é uma parábola de juízo, que demonstra a incredulidade dos líderes religiosos e o juízo vindouro de Deus contra eles. Jesus conta que um homem, que representa Deus, o Pai, plantou uma vinha, que é Israel. E depois de fazer todos os preparativos necessários, ele arrendou a vinha para uns lavradores, que representam os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, os líderes religiosos de Israel. Quando o dono da vinha envia então um servo, que são os profetas, para receber a sua parte dos frutos da vinha, os lavradores o expulsam e devolvem ele de mãos vazias. E ele faz isso, e eles fazem isso, aliás, com todos os servos que são enviados. Em um eles batem, outros eles insultam e outros ainda eles matam. Mas a parábola prossegue. Restava ainda alguém que o dono da vinha podia enviar. O seu filho amado. Que obviamente é Jesus, o Filho de Deus. E os lavradores acabam, quando o homem envia o seu filho, pegando o filho e o matando, para possuir a vinha completamente, somente para eles. Nessa parábola, o que Jesus está fazendo de maneira belíssima é, de forma curta, concisa, cheia do imaginário das pessoas, contando a história de Israel. A história de Israel e do seu pecado insistente e do imensurável e incansável amor de Deus, que vez após vez chama Israel ao arrependimento e de volta à fé e à comunhão com Ele. E Jesus usa a figura da vinha porque as pessoas sabiam que no Antigo Testamento a vinha representava Israel. Na verdade, há um poema em Isaías 5, onde a vinha representa exatamente Israel. E as pessoas tinham esse imaginário na sua mente. E o pecado de Israel era a idolatria e a desobediência. E o Deus amoroso e misericordioso os perdoava e eles caíam novamente em rebeldia e pecado. Até que esse Deus traz juízo e destrói a vinha, que em vez de dar boas uvas para se fazer um bom vinho, dava uvas bravas, ruins, amargas, que era impossível fazer vinho. Mas Deus, o homem, envia servo após servo para recolher os frutos da vinha. E servo após servo são humilhados, espancados e mortos. O que mais pode o dono da vinha fazer? Só resta ele enviar o seu único filho. Nesse ponto, nós nos perguntamos: que fazendeiro, em sã consciência, enviaria o seu único filho? Se todos os servos foram mortos. O que será que ele esperava que eles fizessem com o seu filho? Essa é uma pergunta que certamente nós devemos nos fazer. Porque nós vemos com isso o incansável amor de Deus, que não nos negou o seu próprio Filho. O incansável amor de Deus pela humanidade, pelo seu povo, o incansável amor de Deus por mim e por você. Porque se o amor de Deus não fosse assim, nós já estaríamos perdidos. Porque a realidade é que nós também, como os lavradores, rejeitamos a Deus. Não ouvimos os seus servos. E a nossa rejeição a Deus tem uma raiz comum.
Eu e você também queremos ser proprietários da vinha. Eu e você queremos ser donos da nossa própria história, da nossa própria vida. Eu e você não queremos Deus. Nós naturalmente odiamos a Deus. Não queremos que alguém nos diga o que fazer, como viver, ou temos um Senhor soberano sobre nós. Nós rejeitamos a autoridade, nós odiamos a autoridade, nós odiamos Deus. Porque nós mesmos queremos ser Deus. E tem sido assim desde o início, onde Adão e Eva foram enganados pela serpente para se tornar iguais a Deus. Nós também queremos matar o filho do dono da vinha para herdar tudo para nós. Mas quando o dono da vinha envia o seu filho, quando Deus envia o seu filho amado, ele está enviando mais do que um servo. Ele está enviando aquele que tem direito absoluto sobre a propriedade, sobre a vinha, sobre o povo de Deus. O que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Que a autoridade sobre a vinha, sobre o povo de Deus e a propriedade de Deus, que é o seu povo, são agora mediadas por meio dele, de Jesus. Que embora vá ser rejeitado, que embora vá sofrer nas mãos dos líderes religiosos e dos romanos, ser morto, ele mesmo assim ressuscitará depois de 3 dias e será então finalmente reconhecido como o Messias, como o Rei de Israel. O que você acha que vai acontecer com os lavradores maus que mataram o filho do dono da vinha? Bom, ele virá e exterminará aqueles lavradores, entregará a vinha a outros. Jesus está aqui com essa parábola dizendo que os líderes religiosos da nação de Israel foram julgados. Foram encontrados falhos e serão condenados. E a liderança do povo de Deus passará agora aos apóstolos. Aqueles 12 homens que estavam ali, que não tinham nenhuma espécie de treinamento teológico, que não eram os mais importantes, os mais sábios, os cheios de conhecimento do mundo. Não! Mas seria entregue a eles e à igreja, o novo povo de Deus. Porque assim como o templo foi julgado e substituído, os líderes de Israel então foram julgados e estão sendo substituídos. Esse é o propósito da parábola de Jesus. Mas o mais triste dessa história é que os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos que representavam o sinédrio que estavam ali, eles entenderam que Jesus estava contando essa parábola contra eles. Essa é uma das poucas vezes que alguém entende uma parábola de Jesus. Talvez você se lembre no capítulo 4, que os discípulos, os mais próximos e íntimos de Jesus, não entendiam o que ele estava ensinando por meio de parábolas e pediam explicação para ele. E ele os ensinava, então, em casa, em secreto, porque a eles era dado a conhecer o reino de Deus e os mistérios do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo é contado por parábolas, para que as pessoas vendo não vejam, ouvindo não ouçam e não compreendam. Mas aqui, eles compreenderam. E o que eles fazem? Em vez de, na última oportunidade que eles recebem, de prostrar seus pés de Jesus, se arrepender e confessar Ele como o Messias, eles fortalecem ainda mais o seu desejo de matar Jesus. Por quê? Porque eles temiam o povo e não queriam perder o seu controle sobre ele. Então, com o seu desejo inflamado de matar Jesus, porque eles não podiam controlar ele, porque eles não podiam governar sobre ele, eles deixam Jesus e simplesmente vão embora. Mas antes de eles irem embora, Jesus diz: vocês ainda não leram esse trecho da Escritura? E cita Salmos 118, versículos 10 e 11 para eles. É claro que eles leram esse trecho da Escritura. É claro que eles conheciam esse trecho da Escritura. Afinal de contas, eles eram mestres em Israel. Mas ao citar Salmo 118, versículos 10 e 11 para eles, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus quer demonstrar que Deus Pai
está governando naquele exato momento todas as coisas de forma soberana e todos aqueles acontecimentos confirmam quem Jesus é e confirmam o juízo de Deus sobre os líderes de Israel. Eles estão de fato rejeitando Jesus. Mas Deus, a sua infinita sabedoria no seu plano eterno, faz com que a pedra que os construtores rejeitaram venha a se tornar a pedra mais importante, a pedra fundamental do edifício que Deus está construindo. E isso é maravilhoso demais. Não há como isso não proceder do Senhor. Tudo o que Jesus estava fazendo e vivendo, e para onde aquela semana estava se encaminhando, está no controle absoluto do Deus vivo. Então a rejeição, o sofrimento e a morte de Jesus são o plano eterno de Deus para salvar o seu povo dos pecados deles. Assim, essa parábola é relevante para nós também hoje. É relevante para nós porque demonstra o amor incansável de Deus por nós também. Por nós, pecadores, por nós rebeldes, que queremos viver de acordo com a nossa própria autoridade e correr para longe de Deus. O amor de Deus por mim e por você. O amor de Deus que, mesmo merecendo juízo e condenação, eu e você, Deus envia o seu Filho para receber juízo e condenação em nosso lugar. Porque ao ser rejeitado e morto de acordo com o plano de Deus, Jesus se torna a nossa pedra angular. O único fundamento onde nós podemos construir uma vida e ter esperança nos maus e bons momentos. Jesus é de fato a nossa única esperança na vida e na morte, por meio de quem nós podemos experimentar a graça abundante de Deus, o perdão de pecados, a adoção como filhos na família de Deus e todas as dádivas do Evangelho. Jesus é a nossa pedra angular. Você irá construir a sua vida a partir dele ou em outro fundamento? Jesus é então a nossa pedra angular, mas ele pode também se transformar em nossa pedra de tropeço, como ele foi para os líderes religiosos. Tudo depende da resposta que nós iremos dar a Jesus. Vamos continuar na nossa rebelião e pecado, rejeitando o amor de Deus que enviou seu único filho para morrer em nosso lugar? Vamos ser tolos e incrédulos e nos unir na tolice e incredulidade dos líderes religiosos, rejeitando Jesus? Ou vamos nos arrepender, confessar a Jesus e recebermos um tesouro inestimável, inimaginável, vida e vida em abundância. Vida eterna, que é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Qual será a sua resposta? Para concluir, meus irmãos, a parábola dos lavradores maus também é um alerta para nós, que já confessamos Jesus, que seguimos no caminho do discipulado com Ele, ou que dizemos que seguimos. É um alerta para nós de que a produção de frutos não é uma opção, é um dever que nós temos para com Deus. Porque vivendo sob a propriedade de Deus, andando no caminho do discipulado com o Filho de Deus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, espera-se que eu e você demos fruto. Que eu e você produzamos fruto com aquilo que nos foi confiado. Porque aceitar a missão de Jesus, reconhecer a sua autoridade, implica em nada menos do que uma vida transformada e uma vida cheia de fruto para a glória de Deus. Porque enquanto seguimos Jesus no caminho do discipulado, precisamos dar muito fruto. Os líderes de Israel não deram fruto nenhum. Assim como o templo que estava seco, como a fogueira desde as raízes, os líderes também estavam secos e não davam fruto algum. Talvez você esteja se perguntando, mas eu não tenho muito fruto. Então eu estou perdido e condenado. Talvez você olhe para si, para a sua vida e não veja muito fruto.
Mas eu quero encorajar você nessa manhã, especialmente vocês que são membros dessa igreja, vocês que participam aqui, você que ama o Senhor. Talvez você não perceba, mas você tem dado muito fruto para Jesus na sua vida. A forma como você é fiel à sua família, a forma como você serve o seu cônjuge e os seus filhos, são frutos para a glória de Deus. A forma como você escolhe perdoar, mesmo tendo todo o direito de não perdoar, mesmo que isso custe muito caro para você, é um fruto de Deus na sua vida. A sua perseverança de viver em comunidade nessa igreja, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, edificando uns aos outros, encorajando uns aos outros, é fruto de Deus na sua vida. A sua doação generosa dos seus recursos para avançar o reino de Deus nessa igreja é fruto de Deus na sua vida. O seu serviço nessa igreja, não importa a área, o seu serviço é fruto de Deus na sua vida, para a glória dele. O amor que você expressa constantemente, o cuidado, as orações pelos irmãos dessa igreja, é fruto de Deus na sua vida. A misericórdia e o cuidado de vocês para com a liderança dessa igreja é fruto de Deus na vida de vocês. Então, que vocês possam se encorajar nessa manhã e olhar os frutos que vocês dão para Deus e saber que vocês pertencem ao povo de Deus. Que vocês estão inseridos na videira verdadeira que é Jesus. E que vocês possam dar frutos e frutos para a glória de Deus. Que vocês possam dar cada vez mais frutos. Porque todo fruto de Deus na sua vida é maravilhoso. É demais aos nossos olhos, como diz o salmista, e procede do Senhor. Mas se você não vê muito fruto na sua vida, ouça nessa manhã o chamado de Jesus para você. Confiar totalmente nele. Aceitar a autoridade dele sobre a sua vida. Para que você seja renovado no seu íntimo, seja limpo, possa ser inserido na videira verdadeira e dar também muito fruto para a glória de Deus. Qual será a sua resposta? Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu olho para a cruz.